Bom dia, Selma. É um prazer estar aqui com você hoje, né? Para a gente bater um papo aqui sobre constelação familiar. É sempre uma honra estar participando e conversando com você. Obrigado por esse tempinho que você está cedendo aqui para a gente, para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, de você. Eu acho que vai ser muito bom para mim, principalmente, que eu gosto muito de constelação, e eu acho que para quem estiver assistindo também, né? Então, a Selma é consteladora, né? Trabalha como terapeuta assim, de constelação familiar há mais de 20 anos, né? Se eu não me engano, né? E a professora tem uma série de alunos, assim, e foi aluna do... Não vou falar que ela foi aluna do Bert Helling, vou deixar para ela falar isso. Selma, você pode contar um pouquinho para a gente da sua história, de como você começou, sua trajetória, para dar uma animada e incentivada em quem está começando agora? Bom dia, Richard, tudo bem? Prazer estar aqui Ótimo. com você de novo, né? A gente com essa troca que para mim é muito rica, né? Porque você é muito perspicaz nas suas perguntas, né? E nessa troca comigo eu acho que a gente tem uma afinidade, né? Em que acontecem as coisas muito facilmente. Então, é isso mesmo, né? Eu trabalho vamos fazer agora 24 anos com constelação Olha, familiar. Eu fui da primeira turma, né, da América Latina, com o próprio Bert Helling, aprendi esses anos todos. Ele chegou ao Brasil, né, no Rio de Janeiro, pela primeira vez, trazido pela Esther Franklin, e a gente, né, o conheceu ali, né, nesse encontro, e que, para minha surpresa, foi muito... Eu não estava prevendo, né, que eu ia fazer esse encontro com ele. Foi uma palestra que eu fui assistir sem nenhuma intenção e acabei seguindo ele a partir dessa palestra, porque na semana seguinte ele foi para São Paulo, e lá em São Paulo foi aberta, né, essa primeira turma de constelação, e né, eu embarquei nisso, eu fui meio que chamada e me inscrevi, e foi muito importante, né, na minha vida, porque logo isso gerou, né, muitos interesses, e como eu já trabalhava com grupos, né, na época eu trabalhava com Renascimento, e aí como eu trabalhava com grupos, os grupos se interessaram em conhecer o trabalho de constelação, e aí eu fui, né, e comecei a disponibilizar, né, o meu conhecimento ali naquele grupo mesmo. Então, durante a minha formação, além de estar nesses encontros, né, com outros professores também, né, como a Schilling Schneider, que criou os uhum. bonecos, né, ela que só trabalhava com atendimento individual e migrou essa técnica para o atendimento individual através dos bonequinhos, e ela foi a minha professora nessa época também. Então, eu tive esse prazer de conhecer o atendimento individual com ela, e também com o marido dela, né, o Jacó Schneider, que também escreveu livros, né, e acompanhou o Bert Helling bem de pertinho, e também o Weber, né, que escreveu, né, aquele primeiro livro do Bert Helling, A Simetria Oculta do Amor. Foi ele que organizou, na verdade, aquele conhecimento do Bert Helling e colocou no livro, e gentilmente, né, cedeu o nome do livro para ele. Mas esses foram os meus professores, e Uau! daí não parei mais, né? Não foi A amor à primeira gente vista, né? Porque da palestra já embarcou assim para a formação. Foi Puxa, uma coisa muito espontânea, né, que eu uhum. não estava prevendo, mas eu acho que o propósito de vida da gente está ligado a isso mesmo, né, Rich? A gente meio que é levado, né, por essa onda, e a gente não raciocina muito, né, vai por aqui ou vai por ali. A gente é meio que levado e conduzido para esses caminhos que são os nossos caminhos O mesmo, caminho né? vai se fazendo à medida da caminhada mesmo, né? Então, É verdade. fantástico, assim. E como que era essa experiência, sabe, com o Bert Hellinger, essa vivência, assim, na formação dele? Como você pode contar para a gente como é que era o que Olha, transformava, como ele funcionava? no início, né, como era uma técnica muito que não era conhecida,
o público ainda, no início, era um público pequeno, mas já de 100 pessoas. Uau! Né? Ele já atraiu, né, nesse primeiro encontro, e nos encontros também iniciais, já eram de 100 pessoas, mais ou menos. E depois esse número foi crescendo, porque ele é uma pessoa muito interessante, né? Sempre foi, tem uma visão muito particular da vida. E ele vinha, né? Conforme ele vinha ao Brasil, porque o Brasil é uma terra fértil, né? Eles chegam aqui, eles ficam encantados que a gente já tem essa visão espiritual desde cedo, né? A gente já tem essa abertura para essa conexão com níveis mais sutis de consciência. Então, ele começou a vir muito ao Brasil. Parece que foi a China e o Brasil, os dois países que mais abriram, né, o trabalho dele inicialmente. Depois, a Alemanha abriu muito tempo depois, mas a China foi super receptiva e o Brasil também. Então, o número foi crescendo e esse número foi aumentando, chegando a 2.000 pessoas, Uau. 3.000 pessoas em cada seminário que ele dava. E ele vinha muito ao Brasil. Ele vinha só no Rio? Era no Rio a formação? Não, aí ele passou a vir só em São Paulo. A Esther Frankel parou de organizar para ele, porque a organização foi crescendo muito, o número de pessoas foi crescendo muito. Aí outras pessoas, né, que eram mais especializadas mesmo em organização, começaram a organizar lá em São Paulo. Então, o restante foi lá em São Paulo. Mas ele dava seminário no Brasil inteiro. E a gente seguia, né? Porque a gente queria beber ali da fonte. Na verdade, eu posso dizer que eu aprendi muito mais com ele do que com até os outros professores. Porque os outros eram professores e ele era um mestre, né? E isso tem uma diferença, porque o professor, ele passa um conhecimento e o mestre, ele passa um conhecimento também, mas um conhecimento elaborado, um conhecimento, né, da fonte dele mesmo, né? Então, tem uma diferença, né, que a gente percebia, né, nos professores, que eram os outros, né, como eu citei, que também acompanharam ali de muito perto o trabalho dele, como também, e a diferença dele, né, que ele era a própria fonte, né, ele era um grande mestre. Então, ele não se preocupava em ensinar, porque toda a atitude dele já era de ensinar, né? Ele não tinha uma preocupação se o agente, como aluno, estava entendendo, porque o entendimento não vinha, né, dessa relação com o racional. Não era racional. E ele, na verdade, ele experienciava, né, o que ele vivia, né? É diferente de um professor que passa um conhecimento, mas tem uma vida paralela completamente diferente daquilo que está, né, que tá falando, né? Então, ele vivia aquilo. Tinha momentos que ele falava, depois, mais tarde, que ele meditava quase que o dia inteiro, né? Quando ele já estava mais velho, ele entrava em estado de meditação quase que o dia inteiro, porque ele também, né, tinha possibilidade para isso, mas ele vivia tudo que ele falava, e então ele era muito íntegro, né, com a palavra dele, né, e ele tinha uma forma de trabalhar que não era dura, né, como muitas pessoas às vezes pensavam. Era uma forma direta, né, e certeira, né, com aquilo, dando um limite adequado para aquela situação. Porque o professor também, né, e principalmente num lugar desse transpessoal, a gente, quando trabalha com energia, a gente não pode deixar essa energia se perder, né? Então, quando ele tem uma atitude mais direta, as pessoas, principalmente no Brasil, não entendiam, né? E diziam que era porque ele era alemão,
e era mais duro, né, nas intervenções. Mas, na verdade, não era. Ele fazia aquilo por amor para ajudar aquela pessoa, né? Porque nós somos um povo, um país onde né, as pessoas são muito sensíveis também, mas com uma autoestima muito baixa. Então, a gente é muito milindrado, né? Fica muito milindrado as coisas com a gente. A gente né, se mexe com qualquer atitude. E nós, né, estávamos ali como alunos também. A gente queria amadurecer, a gente queria crescer. Então, as intervenções dele eram necessárias em determinados momentos e que ajudavam a gente ao nosso desenvolvimento pessoal, para a gente crescer, para a gente amadurecer. E muitas vezes, né, nós, como alunos, não entendemos aquilo na hora. Né? Então, quantas coisas eu fui entender depois de 10 anos, né, de assisti-lo, né, acompanhando ele esses anos todos. Então, o Aí eu falava, poxa, então, o workshop é uma terapia para um aluno também, né? Você estava ali assistindo, mas você estava se trabalhando o tempo todo, né? Porque ele chamava de seminários, né? Que eram seminários paralelos à nossa formação. Então, além da nossa formação, a gente tinha esses seminários paralelos que complementavam, né, a própria formação, que a gente pode ver aqui no Brasil como nossos workshops, né? Que os alunos deveriam participar para poder se reciclar mais, né? Se aprofundar mais. A gente, né, hoje em dia, então, a gente entende que a gente faz um curso e às vezes acha que está pronto, né? E às vezes tem dificuldade, né, para se aprofundar, para se reciclar, mas isso é importante, né, Então, para a participar gente. do workshop na formação é importante, né? É muito importante, né? Porque é uma forma da gente se aproximar mais da técnica, né? Porque a constelação não adianta você ler em livros apenas, né? Você tem que experienciar, você tem que assistir às práticas, né? Para poder você estar vivenciando aquilo junto, né? Junto com quem está fazendo a constelação. Então, é importante assistir também o processo, né? As práticas e também né, se perceber, né, nesse contexto todo, né? Porque quando você está assistindo uma constelação, você está se trabalhando também. Então, eu entendi que essa importância assim, para o aluno e ter esse desenvolvimento, né? Mas isso acontece assim, eu sei que você também dá aula, né? Na sua formação, assim, no seu curso, isso é permitido também? Os alunos são convidados? Como é que funciona assim nas suas turmas? Né? Isso na turma presencial, Richard, era assim, né? Na turma presencial, Agora a gente tinha essa possibilidade. Agora, nós estamos num momento muito importante, né? De mudança de tudo, de paradigmas, né? Eu tinha muita dificuldade inicialmente com o online, e hoje eu estou percebendo o quanto que essa ferramenta ela é energética também, né? Porque você vê, você está aí na sua casa, eu tenho alunos que estão na China, tem alunos que estão em Amsterdã e estão né, na mesma hora se conectando comigo, né, com a gente ali no grupo. Então, o que eu estou percebendo é que essas ferramentas, né, o computador, todas essas plataformas que estão existindo, estão dando possibilidade dessa energia ser muito mais rápida, né? Porque você faz um atendimento, né? 8, a gente marcou esse encontro às 8 horas, 5 para as 8 eu entrei aqui na sala, né? Se a gente fosse se encontrar presencialmente, a gente ia levar um tempo muito maior, você ia ter que se locomover, e eu também, né, para algum lugar, para a gente se encontrar. Então, você está na sua casa, eu estou na minha, e a gente está, né, se conectando imediatamente com aqui. Outra coisa importante é que esse vídeo, essa câmera, né, essa tela do computador, ela permite que a gente foque muito mais,
porque o meu campo de visão diminui, né, aqui com você. Então, eu estou focado aqui e eu só estou vendo praticamente você, muito pouca coisa ao seu redor. E isso permite um foco muito maior, eu acho, que no que está se aprendendo, que no que, né, no que a gente está trocando. Então, existem muitos ganhos também nesse trabalho online. E por isso mesmo, eu estou reaprendendo, né? Eu estou reinventando essa forma de trabalhar. Né? Então, como o Bert Helling não existe mais, a gente está experimentando situações. Né? Então, eu já experimentei muitas situações, porque eu tenho um grupo, eu tinha, né? Agora esse grupo já não é mais experimental, mas eu tinha um grupo que parou, né, no meio da pandemia. Quando chegou a pandemia, nós paramos no meio da formação e esse grupo serviu um pouco de laboratório, né, para as experiências. Eu também tenho um grupo, né, de astrologia com constelação, que também serviu muito, né, de experiência para o trabalho de constelação online. Então, eu estou experimentando várias formas e eu acho que eu cheguei numa forma mais interessante, né? Através da plataforma e também através né, de outras plataformas, utilizando para o atendimento individual. Então, eu estou, né, com mais clareza agora, depois de um ano, né, trabalhando online, eu estou com mais clareza do que parece funcionar melhor, né, dentro dos cursos, né, online. Mas, com certeza, os seminários vão mudar. Esses workshops também vão mudar. Né? O aluno, eu mesmo já estou dando workshops, né, de temáticos, como a constelação com trauma, e eu tenho intenção, né, de também acrescentar outros seminários temáticos. A Flávia mesmo, né, dá o curso de prosperidade online. Então, a gente tem a intenção de dar esses seminários para o aluno acabar se aprofundando e se reciclando, mas eu acho que vai acabar sendo de uma outra forma. Né? E você mesmo, né, participou comigo do encontro de terapeutas. Exatamente. Né? Então, eu tenho dado esses seminários. E eu acho que essa forma de workshop ela vai ter que mudar também. Não, e né? para mim, Porque eu acho que a gente ainda vai ficar muito tempo nessa forma online e eu acho que essa forma online não vai acabar. Mesmo que a gente vá para o presencial e talvez a gente vá de uma forma diferenciada, talvez a formação possa mesclar, não sei, mas ainda. Mas o que eu tenho certeza é que essa forma online não vai acabar, porque ela é muito energética, né? E a gente está entendendo que essa era de aquário quer que a gente agilize a forma de contato. Né? Você vê o WhatsApp, a gente conversa hoje em dia pelo WhatsApp, e não mais pega o telefone para ligar para a pessoa, ninguém mais liga para a pessoa. E a internet tem essa vantagem a era de ter um aquário é super assim mesmo. alcance, né? A internet faz a gente ter um alcance maior, né? Você consegue passar essa informação para muito mais gente. Isso eu acho muito bonito também, né? Que quem não poderia... Ela aproxima, né? Ao contrário do que a pessoa pensa, ela aproxima as pessoas, ao invés de separar. Então, muito pouca gente rejeita ainda essa forma de constelar, né? De fazer constelação, muito pouca. A maioria já sabe que é online e quer online mesmo, porque já está vendo os benefícios disso. Né? Eu participei e não senti diferença, assim, sabe? Naquele workshop, né, que eu tive presente, né, no encontro de terapeutas, as sensações, a percepção, assim, sempre foi muito boa ali dentro. Né? Acho que foram 2 dias, se eu não me engano, e isso teve um movimento muito bom, assim, em mim. Né? Mexe com a gente. Então, assim, a gente sente como realmente no presencial, então não teve perda para mim. Para mim foi muito, muito válido. Então acho que o online realmente traz isso, né? Essa facilidade, né? E eu não moro tão pertinho de você, então essa distância encurtando é sempre muito bom, né? Queria falar também sobre o seu curso, né? Que
né, você vai estar com o curso chegando aí, né? Daqui a um mês que vem, se eu não me engano, tem um curso começando, né? Dia 10 e 11 de abril. Né, você vai estar dando aula com a Flávia também? Então, a gente vai estar dando aulas juntas, né? Já há muito tempo a gente dá aulas juntas, porque Flávia já trabalha também com constelação há 12 anos, né? E ela me acompanha desde pequenininha, mas essa trajetória, né, de dar aula é uma trajetória também que eu comecei muito cedo, porque como eu fui a primeira brasileira, na verdade, a dar o curso de formação. Aconteceu em 2004. E, nessa época, nós tínhamos uma associação muito forte de constelação, que depois foi se dissolvendo, mas era uma associação muito forte, era ligada, né, ao Bert Hellinger, na época, antes dele, lá da Sophie Hellinger, e por isso, quando a gente decidia, né, dar a formação, nós tínhamos que passar por por um processo muito tenso, né? A gente mandava para eles o que a gente ia dar, qual era, né, a nossa forma de ensinar e a metodologia que a gente ia utilizar. Então, nesse momento, eu fui elaborando para até servir para eles lá me darem a autorização, eu fui criando essa metodologia de ensino. Então, acabou que eles aceitaram, né? Eu fui aprovada, né? Então, naquela época tinha esse rigor, que eu acho que foi muito importante, sim, né? Eu acho que deveria permanecer um pouco assim, mas isso se perdeu. E aí, depois que eu fui aprovada, eu fui, né? Comecei a dar os cursos em 2004, e aí eu fui mais eu comecei a me preocupar mais na elaboração dessa metodologia para passar para o aluno, porque o Bert Hellinger não tinha isso, ele não se preocupava com isso. Ele ensinava na medida que as constelações apareciam, que os temas das constelações apareciam. Então, a gente aprendia a longo prazo, porque a gente tinha que experienciar com ele alguma formação que tivesse aquele tema para ele comentar sobre aquele tema. Entendi. Então, o aprendizado era mais lento, né? Por isso que a gente demorou a se formar, foi uma formação longa, que durou 4 anos, e depois a gente queria acompanhar ele para pegar temas que a gente também não tinha visto na formação. Então, ele nunca se preocupou em criar uma metodologia de ensino. Então, quando eu consegui, né, criar essa metodologia, eu acabei colocando no livro, né, que é aquele livro que você conhece bem, que é Constelação Familiar, um guia para o amor, e isso, meu objetivo desse livro era para o aluno ter essa metodologia de uma forma didática para que ele pudesse estudar, né? Então, e acompanhar as aulas. E foi isso que aconteceu, né? Porque meu livro ele já está se tornando agora um best-seller, né? E isso eu acho que eu devo aos alunos, né? Que compraram ele, né? Que compram, porque realmente veem nele essa possibilidade de organização. Né, ele é muito dei, didático, né? Assim, me ajudou muito na formação, muito didático. Muito didático. Então, de lá para cá, eu comecei a construir os grupos, né, iam aparecendo, e eu não parei mais de ensinar. Né? Em torno de uns 6 anos, Flávia já, né, porque ela começou a trabalhar há 12 anos atrás, e, na verdade, eu ia falar 12 anos, mas, na verdade, ela muito novinha ainda, se eu não me engano, por volta dessa idade, né, de uns 13, 14 anos, já por aí. Eu acho que é por volta dos 12 anos. Ela participava dos meus workshops, e com muita frequência. Né? Todos os workshops semanais que eu dava, ela estava presente. Então, ela tem essa experiência de vivência há muitos anos. Aí depois ela cursou psicologia e, quando terminou, ela já embarcou nas constelações, nas formações, seguiu o Bert Hellinger também muito comigo. Né? Depois de formada, a gente ia juntas em todos os Bert Hellinger, né, do Brasil e fora do Brasil. E há uns 6 anos atrás, ela começou
a dar um módulo na formação, começou com um módulo, depois começou com 2, e hoje ela já divide, né, a formação toda comigo. Que barato. Seguindo os passos, assim, né, da É. constelação da mãe. Muito bom. Poxa, bacana, Selma. E agora, quem quiser se inscrever no seu curso, como é que a gente pode ter esse contato? Qual seria o primeiro passo para quem tem interesse em entrar nesse mundo da constelação? Então, esse curso, ele, embora seja básico, né, então é para o aluno que está começando mesmo, vai começar dia 10 e 11 de abril, as inscrições estão abertas, depois eu posso colocar, né, pelo Seria WhatsApp ótimo. mesmo comigo, que faz a inscrição, mas a gente é um curso básico, né, para quem está aprendendo, mas tem muita coisa nova, tem muita novidade nesse curso, né? Uhum. Tem, por exemplo, o que eu denominei de Pensando Bert Hellinger, que são as estruturas de mudança, né, que a constelação passou, as mudanças que passaram. Tem, né, tem uns temas, né, que são alguns repetidos, né? Claro, porque a gente segue essa metodologia, mas sempre com um olhar muito novo, né? Porque a toda hora a gente está aprendendo, a constelação é uma técnica muito viva, então tem muita novidade na forma de trabalhar, na minha atuação como terapeuta, da própria Flávia, né? A gente tem conversado muito, a gente tem mudado muito. É dinâmico mesmo, né? A gente tem mudado muito a nossa atuação enquanto terapeuta, né? Então eu acho que está muito rico, né? Para quem está começando e para quem quer reciclar alguns módulos. Ótimo. Essas informações eu acho no site de vocês. Tem no site, mas as informações mesmo básicas, né, de valores, isso tudo é no WhatsApp mesmo, tá bom, né, comigo. Fantástico, Selma. Poxa, muito obrigado aí por esse bate-papo, né? Café da manhã com a Selma. Poxa, foi ótimo aqui a gente ter essa conversa. Eu acho que vai ser bem proveitoso, né? Espero também estar nesse curso, né? Com certeza. Dar uma passadinha, pelo menos para assistir uma aulinha de abertura. Não, você já está, né? Você já está inscrito, né? Eu já coloquei seu nome lá para você fazer a sua reciclagem, né? Já que você também já fez a turma presencial, mas vai ser um prazer. E um prazer sempre conversar com você, né? Uma pessoa inteligente que faz perguntas bem pontuais e perspicazes. É um prazer estar aqui e essa conversa. Fico muito feliz dessa troca, desse café da manhã. Vamos marcar mais encontros. Ótimo. Obrigado, Selma. Até logo, então, hein? Beijo. Um beijo. Obrigada aí, tá?